Gostaria de convidar agora o professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o Dr. Daniel Braga Lourenço. Bem, boa tarde. Primeiro, eu pedi desculpas pela minha voz, eu estou bastante gripado, mas é um prazer enorme estar aqui conhecendo uma faculdade tão bonita como a de vocês. Queria cumprimentar os professores Juscelio, o professor Rogério, e dizer do meu prazer de ter essa possibilidade de estar tratando de um tema tão interessante, tão complexo como é a questão animal. Confesso que eu não preparei uma apresentação especificamente destinada à experimentação animal, mas penso que o que eu direi servirá para, de certa maneira, dada com a devida vênia, contrapor um pouco o que foi dito aqui pelo professor Juscelio. Ou seja, as nossas visões são visões diferentes sobre esse problema. Podemos, por favor, seguir. Eu vou iniciar a exposição trazendo a vocês uma noção que é exposta pelo professor Gary Francione, que é professor de Direito da Universidade Rutgers, em Nova York, e ele afirma que a humanidade sofre de uma doença crônica em relação aos animais, que seria, segundo ele, a chamada esquizofrenia moral. Nós, quando digo nós, pelo menos a maior parte da sociedade, seríamos esquizofrênicos morais em relação aos animais. O esquizofrênico é aquela pessoa que tem uma patologia psicológica que, com o tempo, ela tem um distanciamento da realidade, que faz com que ela perca, por exemplo, a capacidade da compaixão e da empatia pelo outro. E isso porque, podemos passar, nós elegemos, principalmente no mundo ocidental, determinadas espécies como verdadeiras membros das nossas famílias, especialmente, no nosso caso, cães e gatos. Muitos de nós, creio eu, têm a companhia desses animais e os trata como membros da família. Ao passo que nós também elegemos, explícita ou implicitamente, outras espécies como não fazendo parte desse círculo moral. Ou seja, outras espécies são tratadas de modo muito diferente, de modo realmente muito paradoxal. Ou seja, biologicamente falando, não há qualquer distinção relevante entre, por exemplo, um cão e um boi, mas o tratamento que dispensamos em geral, claro que há exceções, a um cão e um boi, geralmente é muito diferenciado. Vamos seguir. Em geral, é muito comum se dizer que há poucos princípios morais compartilhados pelas pessoas. E um desses princípios morais compartilhados seria o princípio de se evitar o sofrimento desnecessário. Para mim já é um conceito bastante problemático, bastante paradoxal. Haveria um sofrimento necessário. Mas o fato é que, mesmo que partamos dessa noção equivocada, no meu modo de ver, de sofrimento desnecessário, podemos passar, nós vamos perceber que, mesmo dentro dessa concepção, a maior parte das nossas instituições de uso animal se baseiam em razões de mera conveniência, de mero prazer e de mero entretenimento. Eu diria que mais de 99%. Isso porque nós transformamos os animais em alimento, em comida. Nós transformamos os animais em itens de vestuário. Vamos seguir. Nós transformamos os animais em fonte de entretenimento, de diversão. É um caso aí de circo, rodeio, zoológico, todas essas instituições de uso do animal para a finalidade de diversão. Podemos seguir. Nós transformamos os animais em competidores. Por mais que nós tenhamos legislação específica contra rinhas, nós ainda temos muitos casos de rinhas de animais no país. Nós transformamos animais em objetos, em instrumentos de pesquisa, que é o tema da experimentação, um tema bastante complexo. Nós transformamos também os animais em fonte de consumo e de consumo muitas das vezes descartável. As pessoas adquirem um cachorrinho da moda, a raça do gatinho da moda, o animal cresce, o animal mia, o animal incomoda por alguma razão e é descartado. E aí nós temos esse problema seríssimo, que é a convivência com animais abandonados em centros urbanos, que depois a gente pode, nas perguntas, talvez, detalhar um pouco essa questão. Bem,
essa ideia de instrumentalização do animal não é propriamente nova na história da humanidade. Trago aqui a pintura muito bonita de Rafael, que é a Escola de Atenas, na qual, né, o Rafael ele procura pintar, né, todos os grandes filósofos clássicos. Né, e no centro dessa pintura, meio que aqui parece até um slide do Código da Vinci, né, aquelas mensagens ocultas. Né, e é uma mensagem, tem uma mensagem oculta aí, que eu já vou explicar. No centro dessa imagem, eu até ampliei no cantinho esquerdo de vocês, temos a figura de Platão e Aristóteles. Platão é aquele senhor de barba branca, que dizem até que Rafael pintou a imagem de Leonardo da Vinci. E temos ao lado dele Aristóteles, um pouco mais jovem, um discípulo de Platão. Reparem que Platão está com o dedo em riste apontando para cima e Aristóteles apontando a mão para baixo. Isso na filosofia tem uma explicação, tem uma simbologia, é uma metáfora. Qual é essa metáfora? É de que Platão trabalha, né, com conceitos abstratos, com o mundo das ideias, ou seja, a investigação filosófica platônica é uma investigação filosófica ideológica, do plano das ideias. Aristóteles, seu discípulo, vai contrariar o pensamento platônico e vai passar a, vamos dizer, ter uma predisposição para a investigação fenomênica do mundo como ele é. Daí se dizer que, por exemplo, Aristóteles é o primeiro psicólogo, é o primeiro astrônomo, é o primeiro zoólogo, porque ele vai se preocupar com essa observação do mundo natural. E surge, justamente de Aristóteles, infelizmente, uma ideia que ganhou aceitação de modo muito amplo, né, no campo, no lado ocidental, pelo menos, da humanidade, que é a ideia do antropocentrismo teleológico. Aristóteles dizia que na natureza nada foi feito em vão, e tudo na natureza tem um propósito. E o propósito de tudo na natureza é o de servir à humanidade. Então tudo que rodeia o homem foi criado para servir ao homem. E essa ideia foi, né, imagine, né, teve uma aceitação, como eu disse, muito ampla. Trago aqui uma pintura medieval, real, né, na qual se constrói a partir dessa ideia do antropocentrismo teleológico, o homem como centro das preocupações morais, essa ideia da grande cadeia do ser. Ou seja, haveria uma hierarquia na vida. Reparem que no primeiro degrau nós temos simbolizado o reino inanimado, o reino mineral, logo acima o reino vegetal, inclusive com algumas distinções valorativas entre um arbusto e uma árvore frutífera, por exemplo, bastante curioso. Acima do reino vegetal, o reino animal, ali simbolizado por um leão, talvez. Acima do reino animal, como um reino apartado, como uma categoria moral diferenciada em relação aos animais, a humanidade. E acima da humanidade, somente as semidivindades, os anjos, os querubins e a própria divindade. Ou seja, haveria, a partir dessa ideia aristotélica, uma separação moral entre o homem e a natureza. Vamos seguir. Esta ideia aristotélica, ela foi recebida amplamente pelas religiões abrâmicas, pelas religiões monoteístas, o judaísmo, né, o islamismo, né, o cristianismo, foram bebê filosoficamente desta ideia. Reparem que, e aqui também trago uma pintura belíssima de Michelangelo na Capela Sistina, na qual ele está tentando fazer alusão ao mito de criação do homem. Nós poderíamos fazer uma leitura inicial religiosa do mito de criação para dizer que o homem, dentre todas as criaturas que habitam o planeta, foi a única feita à imagem do Criador. O que coloca o homem como um representante da divindade na Terra, o que faz com que ele seja diferenciado moralmente do restante dos animais. Mas, curiosamente, se não é verdade, pelo menos é algo bem colocado, né, alguns neurologistas hoje já afirmam que, na verdade, Michelangelo, ao pintar esse afresco, queria, né, ter traduzido a ideia da concessão ao homem da racionalidade, isto porque naquela nuvem onde está a divindade estariam simbolizadas as principais estruturas cerebrais, ou seja, aquela pintura quer dizer a concessão da autonomia prática ao homem, que faria com que o homem, uma frase muito comum, né, que se diz, o homem é um ser racional e o restante da criação é irracional. Que também
dá margem, consubstancia essa diferença moral do homem para com os outros seres vivos. E no campo do direito, né, esta ideia foi recebida. Esta ideia teve grande penetração. No campo do direito, se construiu a ideia de que haveriam sujeitos de direito e objetos de direito. Sujeitos de direito seriam aqueles entes capazes de possuírem direitos próprios, direitos em nome próprio. O caso paradigmático disso é o ser humano. O ser humano é uma pessoa para o direito, uma pessoa natural e, portanto, nesta qualidade possui uma variada e extensa gama de direitos. No outro lado, estão entes, animados ou inanimados, que são meros objetos. Então, naquela brincadeira de criança que a gente faz de pertence ou não pertence, nós poderíamos dizer que essa câmara filmadora, para o direito, está no grupo dos objetos de direito. Este microfone é um objeto de direito. Eu sou um sujeito de direito. Esta mesa é um objeto. Um cachorro é o quê? É um objeto. Então, para o direito, uma mesa e um cachorro ocupam a mesma categoria jurídica. Isso é muito problemático. E, para dar exemplo deste problema para vocês no campo do direito, vou trazer um caso que houve nos Estados Unidos, onde, inclusive, fui aluno do professor Chiesa, ele tem um trabalho muito bonito sobre esse caso, que foi o seguinte, vou tentar resumir, para ser breve, mas o sujeito era casado e, por alguma razão, esse casal se separou, esse casal tinha uma filha, e a filha, a mãe, tentando presentear a filha, tinha comprado, há pouco tempo atrás, um peixinho dourado para essa criança. E ela cuidava do peixinho dourado, ela gostava do peixinho dourado. E o pai, depois de separar, por algum problema também muito provável de ordem psicológica, querendo se vingar da ex-esposa, volta à casa e na frente da criança retira o peixinho do aquário e pisa o peixinho. Criou-se uma questão jurídica, levou-se essa questão aos tribunais de Nova York e se perguntava: quem é a vítima desse ato lesivo? Chegaram a perguntar: quem é? É a mãe, que é a proprietária do animal, que juridicamente comprou o animal, adquiriu, fez o contrato, participou do contrato de compra e venda? É a criança que se sentiu mal ao presenciar, inegavelmente, aquela cena e ficou emocionalmente abalada? Ou é, por fim, o animal que foi pisoteado? Uma grande discussão se seguiu sobre esse fato. E, por incrível que pareça, a conclusão da corte norte-americana foi a de que deveríamos punir este ato porque ele gerou um abalo emocional à criança. É inegável que o abalo existiu, e disso ninguém discutiria isto. Mas eu trago esse caso para que vocês percebam que, por ser o animal uma coisa no campo do direito, o animal é sempre relegado a um segundo plano. Ou seja, a legislação protetiva dos animais, e aí não vamos entrar no mérito de qual a lei, ou seja, as leis de modo geral que protegem os animais, geralmente são justificadas, número 1, pela possibilidade de transbordamento moral, ou seja, devemos ter leis que punem atos abusivos porque o homem que é mau em relação ao animal tende a ser mau em relação ao seu semelhante. Aquilo que o reitor falava agora há pouco, que não deixa de ser verdade, mas não me parece que seja a razão principal de uma lei que protege os animais. Segunda ordem de cogitação para justificar uma lei que protege os animais. Devemos proteger os animais porque os atos abusivos em relação aos animais são atos que maculam, que destroem a propriedade alheia. O animal é uma propriedade, se eu maltrato a propriedade de outra pessoa, eu estou danificando um bem de outrem. Quase que como eu chutar um carro, a porta de um carro do meu vizinho, estou causando uma lesão patrimonial ao meu vizinho. E por fim, uma outra razão muito comumente abordada é a de que nós, e aí o caso norte-americano foi exemplo disso, nós devemos proteger os animais porque as pessoas que presenciam os atos abusivos se sentem mal. Ou seja, porque o homem médio, quando vê um ato de crueldade, ele se sente mal. E por conta disso, nós devemos proibir os atos abusivos.
Essas dimensões todas existem, mas o fato é que nós damos muita pouca vazão no campo da filosofia do direito a outras duas ordens de justificação que, no meu modo de ver, são as principais. A primeira delas é de que há um problema moral com a crueldade, ou seja, a crueldade é ruim em si. Né? Isso porque, né, os animais possuem valor moral inerente. Essa que é a questão. O animal não é uma coisa, ele possui uma valoração própria que independe de um benefício ou de um reflexo para o ser humano. Então, só para finalizar, um tópico importante, a legislação de bem-estar animal, ela não está preocupada com o valor inerente do animal. Ela está preocupada com o modo, com a maneira com a qual nós utilizamos os animais. Vamos eleger maneiras menos agressivas, maneiras que maltratem menos os animais, que utilizem menos animais, ou seja, razões de modo. Ou seja, elas continuam a trabalhar com este paradigma do animal como coisa. Elas não rompem com este círculo vicioso. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo, lei de abate humanitário. Nós vamos abater um animal para a finalidade de consumo, nós temos leis que estipulam a maneira como a qual nós devemos proceder ao abate. E a principal regra em relação ao abate de animais para consumo é a regra da prévia insensibilização. Ou seja, a sangria deve ser precedida de prévia insensibilização. Ora, será que isto afasta um debate ético, um debate, uma investigação sobre esta prática? Será que mesmo o animal não sofrendo, não há, isso isenta a questão de qualquer investigação? Isso é algo, portanto, bastante sério. Vamos seguir. Podemos seguir. Acho que esse slide vai deixar bem claro o que eu quero dizer. No Brasil, infelizmente, não é há tanto tempo assim, que nós tivemos, vigendo em nossas terras, a instituição da escravidão. Aliás, o Brasil foi um dos últimos países vergonhosamente, a abolir a escravidão humana. E também, em relação à situação dos escravos, em determinado momento histórico, houve leis, inclusive a Constituição de 1824, por exemplo, fez isso. Ela, vamos dizer, implementou normas que traduziam maior bem-estar para os escravos. Exemplo disso eram normas que vedavam ou diminuíam a quantidade de castigos corporais, de açoites. Então, o proprietário de escravos, de acordo com essas novas normas, não poderia mais impingir 100 chibatadas no escravo, e sim 20. Do ponto de vista quantitativo, nós teríamos que admitir que é sempre melhor receber menos chibatadas do que mais chibatadas. Ou seja, do ponto de vista meramente quantitativo, houve uma melhoria em relação à situação anterior. Mas do ponto de vista qualitativo, o escravo deixa de ser escravo, deixa de ser instrumento por receber 100 ou 20 ou 5 ou uma chibatada, ou às vezes até nenhuma chibatada. Não, ele continua escravo, ele continua objeto. Então, isso, a mensagem que eu quero deixar é essa. As leis de bem-estar, isso vale para os animais, elas não retiram o animal da qualidade de coisa. E aqui é um ponto bastante sensível. Há uma falha, vamos dizer assim, conceitual deste modelo de bem-estar animal. E qual é a falha básica, conceitual, no meu modo de ver, do modelo de bem-estar animal? É que ela confunde, ou ele, melhor dizendo, o modelo confunde duas proposições que não deveriam ser confundidas, mas que comumente são a proposição A e B. Veja, a proposição A afirma o seguinte: se vamos infligir dano, é sempre melhor que causemos a menor quantidade de sofrimento possível. Esta é uma proposição que, em princípio, é válida. Mas veja, a segunda proposição: ao causarmos a menor quantidade de sofrimento possível, estamos atuando positivamente do ponto de vista moral.
aí é que complica. Aí realmente há uma falha retórica neste raciocínio. Voltemos à situação do proprietário de escravos. Bem, eu tenho, na mente dele, eu tenho que aplicar um castigo ao meu escravo, porque ele fez alguma coisa que eu não reputo como correta. Bem, eu não vou dar mais 100 chibatadas nele, eu vou dar uma chibatada nele. Ao reduzir a quantidade de sofrimento, o proprietário está isento de questionamento moral sobre a sua conduta de dar uma chibatada? Não. Ou seja, a afirmativa A não se confunde e nem vamos dizer, a afirmativa B não é uma derivação lógica da primeira afirmativa. Tá? Há um problema, né, de ligação, um problema retórico de ligação entre A e B. E por fim, né, eu sustento, né, uma posição dentro da filosofia do direito, que é do direito dos animais, não é de bem-estar animal. É uma ideia que propõe que os animais, ou pelo menos boa parte dos animais, são titulares de direitos subjetivos fundamentais, como o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à integridade física, o direito à integridade psicológica. E esse, reparem, esse é o fundamento básico dos direitos humanos. Os direitos humanos, historicamente, foram alicerçados sob este fundamento. Qual é o fundamento? Que existiria um direito primeiro, um direito primário, um direito fundamental, um direito quase que fundamentador, que seria o direito de não ser propriedade de outrem, o direito de não ser escravizado, o direito de não ser instrumentalizado, a despeito das consequências eventualmente benéficas que a violação desse direito possam trazer a terceiros interessados. Tá? Daí porque, por exemplo, na experimentação humana, o princípio básico que regula a experimentação com seres humanos é o consentimento informado. Não há qualquer possibilidade de nós realizarmos experimentação com seres humanos a não ser partindo da ideia de consentimento. Porque não há como forçar alguém a ser um instrumento, mesmo que esta utilização pudesse, eventualmente, servir para um avanço da ciência. Aliás, nós tivemos exemplos trágicos ao longo da história em relação a isso. Podemos seguir. E no meu modo de ver, já indo para o finalzinho, talvez eu tenha até já estourado um pouquinho o meu tempo, mas já estou fechando. A questão animal, ela está inserida, ela está construída no mesmo tecido moral da questão humana. É muito comum as pessoas, quando ouvem direitos animais ou ética animal, colocarem um pouquinho de terem uma certa resistência, ou resistência certa, como o reitor bem colocou, porque dizem, olha, afinal, o mundo está repleto de fome, repleto de miséria, repleto de guerra, repleto de problemas humanos, por que vamos aqui nos reunir para pensarmos, para debatermos conjuntamente, por exemplo, as questões animais? Que importância tem isso? Isso não seria, com a linguagem jovem, uma viagem na maionese? Não seria um excesso? Não seria algo que nós não deveríamos nos preocupar? Eu costumo dizer que não, por duas razões. Uma de ordem prática e uma de ordem filosófica. A razão prática é que, sinceramente, se nós formos aguardar que todos os problemas humanos sejam resolvidos, para que aí nós comecemos a pensar outras questões que não as questões propriamente humanas, realmente, acho que nós não vamos nunca pensar em nada além dos nossos próprios problemas. Os problemas humanos estão longe, né, infelizmente, de qualquer solução. E a razão mais importante é esta, que a luta pela emancipação animal é uma luta que caminha de braços dados com a emancipação humana. O defensor da ideia de direitos dos animais não é um defensor não é uma pessoa que se contraponha à humanidade, muito pelo contrário. Então, com esse slide, eu quero chamar a atenção que as situações de abuso e opressão, elas têm uma mesma essência. Há diferenças entre homens e não homens?
Sim, há. Mas, na essência, a opressão trabalha com as mesmas categorias em relação a grupos vulneráveis. Então, enquanto tivermos o homem sendo o lobo do próprio homem, como mostra essa foto dessa criança nessa condição tão comum no nosso país, uma situação infeliz dessa, nós certamente teremos os problemas animais, não nos enganemos. Né? Não há uma solução apartada de um problema e de outro, as coisas caminham juntas. E para fechar, eu trago essa imagem, ou seja, para trazer a ideia justamente disso. A exploração, ela trabalha com as mesmas categorias. Então vejam, fiz questão de mostrar uma imagem de uma punição de uma escrava, uma afrodescendente, e até fiz questão de botar uma imagem mais recente para mostrar que isso está longe de acabar. Está muito longe de acabar. Não é um problema histórico que está colocado no tempo. Podemos seguir. Nós tivemos práticas e temos práticas que são muito similares. E aqui não quero dizer, vejam, que o negro é igual ao animal. Não, pelo contrário. Estou querendo dizer que a opressão em relação ao negro, ao judeu, ao cigano, ao eslavo, as categorias vulneráveis, é hoje, né? Ainda continua, mas também é hoje, e sempre foi aplicada a uma categoria também vulnerável, que são os animais. Podemos seguir. A experimentação não consentida em homens e hoje em animais, né? O animal como objeto, né? O negro como objeto de riso, né? O palhaço, o bobo da corte, né? É o estranho, é o bizarro, né? O diferente, é para o entretenimento. É o animal também, alimentação forçada, podemos seguir. Transporte de seres humanos, né? Em navios negreiros, transporte de animais vivos. Temos diferença? Sim, inegável. Mas a essência, a coluna vertebral é a mesma do problema. Né? Pessoas sendo vendidas como coisas, né? E hoje a questão animal, do animal como propriedade, como item mercadológico, de consumo. Acho que tem que apertar várias vezes, que pode ir por todas as imagens. Com essa imagem, a última imagem, eu quero trazer uma ideia de parecência. Exatamente, uma ideia de que na origem, né, nós biologicamente somos todos muito semelhantes. Que as nossas eventuais diferenças que existem no campo da moralidade, no campo da ética, não permitem, não há uma boa razão ética para que nós instrumentalizemos, né, os animais, ou pelo menos boa parte das espécies de animais. Nós comungamos com elas, né, várias características biológicas importantes. Então nós deveríamos, pela analogia, ter um tratamento similar, um tratamento parecido. Muito obrigado.